Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui é a Thaisa e hoje eu vou continuar a série Agora que sou católica, o que mudou, e hoje eu vou falar sobre a morte. A morte, ela teve uma mudança muito grande. A forma como eu enxergava a morte antes era um modo assim muito superficial. Digamos até que eu nem pensava muito, e quando eu pensava era sempre algo como algo muito distante, ou que só acontece com os outros. Quase não parava para pensar. Na verdade, tinha até um certo pudor, assim, do tipo, vamos deixar isso para quando tiver que pensar, e evitava até mesmo, né? Quando eu entrei na igreja, eu descobri um livro, né? Eu não li ainda, mas o título do livro já tinha me assustado, né? Que é Preparação para a Morte, de Santo Afonso. E eu levei um susto, né? Eu falei, mas como assim se preparar para a morte? E sim, na igreja existe isso, né? E na verdade a morte na igreja é algo que você tem que lidar todos os dias, você tem que viver como se fosse o último dia. Mas não era como antes, como você falava isso assim, como se fosse uma frase bonita, que tem um efeito assim, filosófico. Não, é realmente a mais pura verdade. Por quê? Como tem vários exercícios espirituais, a gente sempre tem que fazer exame de consciência para examinar o nosso dia e sempre estar nessa constante vigilância para a gente fazer uma boa confissão e também para a gente saber se a gente pecou mortalmente. E a doutrina da igreja deixa muito claro que o pecado mortal leva à condenação eterna. Então, por esse fator, todos os dias você tem que meditar, fazer o seu exame de consciência, verificar se você não pecou contra os mandamentos da lei de Deus e para você se confessar o mais rápido possível. Nós não podemos ficar na inimizade com Deus, né? O pecado mortal nos rompe, né? A amizade com Deus e nos condena. Só por essa questão, a morte sempre pode bater diariamente na sua mente, né? Porque você pode pensar assim, nossa, e se eu morrer hoje? E se for daqui a pouco? E outra coisa, assim, que mudou muito é a forma como os santos lidavam com a morte, né? Que foi totalmente diferente também para mim. Quando eu era protestante, digamos que a morte era como se fosse, assim, uma coisa que você tem que evitar a todo custo. E sim, você tem que ter sim o autocuidado com a sua vida e tal. Só que assim, quando você tem um grau de santidade muito grande, que infelizmente eu estou muito longe, mas eu sei pela vida dos santos, eles desejam morrer, né? Eles querem partir para estar logo com Cristo. Eles, assim como São Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Não tem essa coisa assim de viver até o final da vida para desfrutar o céu, depois que você já tiver vivido muitos anos nessa terra. Não, para eles, quanto antes eles partirem é melhor. Então, na verdade, eles não temem a morte. E antes, assim, eu tinha muito temor. Não que ainda não tenha, né? Mas quanto mais você cresce, né, no conhecimento de Deus, em amor a Deus, em santidade, isso daí não é mais um temor. Passa a ser até mesmo um desejo, porque eles sabem que é essa vida que impede, né, da união definitiva com Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando os santos estão com alguma enfermidade, a igreja ensina, né, que é uma forma de você usar sempre os sofrimentos para sua santificação, para penitência mesmo dos seus pecados, para mortificação. E eles veem isso como um recurso para essas coisas, né? E eles não veem assim, por exemplo, como algo, meu Deus, me cura, os santos mesmo, assim. Eles falam, não, seja feita a vontade de Deus. Na verdade, eles até, olha só, eles desejam partir mesmo, gente. Eu li a vida de Santa Teresinha e ela ficou triste de ter se recuperado, que ela estava, acho que, com um problema de tuberculose, acho que ela tinha, e ela ficou triste porque ela se recuperou, para vocês verem. É diferente, né? Os santos, eles têm realmente total desapego com a terra, né? E eles querem estar mesmo junto de Cristo e contemplando a face de Deus. Então, por exemplo, uma doença, né? Eles não ficam assim declarando vitória, não, a gente quer cura, meu Deus, me cura, não sei o quê. Não, não existe isso, né? Eles vivem aquela doença e se tiver que morrer, para eles é lucro, e se não morrer, eles vão usar aquilo para se santificar, para mortificação, penitência pelos pecadores. Os santos e a doutrina que a igreja nos ensina sobre a morte
a dimensão é diferente. Por exemplo, no meu tempo, né, de protestante, eu até repreendia a morte como se fosse algo assim ruim. E o olhar dos santos não é assim como se a morte fosse algo ruim. Eles entendem que às vezes Deus permite que você morra, às vezes de uma doença, ou até mesmo jovem, ou velho e muito debilitado e tudo mais, sempre por um bem maior. Então nunca com pesar que eles lidam com essas coisas, né? Como se fosse um mal, porque pode ser, assim, aos olhos humanos, ruim, só que eles enxergam com os olhos sobrenatural. Então, acaba que eles não ficam decretando curas e vitórias, não existe isso, né? Eles oram, né? Eles rezam, mas muitas vezes eles só falam, meu Deus, que seja feita a sua vontade, só isso. No máximo, né? Porque tem outros que realmente pedem, né? Desejam estar logo com Cristo, outros até desejavam ser martirizados para estar com Cristo, eles desejavam mesmo. É muito diferente do que eu antes via. Então a morte, ela tá ali constante, né? Todos os dias a gente tem que pensar nela, porque a gente tem que fazer o exame de consciência e saber se a gente está em estado de graça, e se não tiver, procurar o mais rápido possível, porque você nunca sabe quando você vai morrer. O céu não é algo assim, como se fosse umas férias depois que você viveu e curtiu toda essa vida até a sua velhice. E aí o céu é tipo um bônus, né? Umas férias. Não. Para eles, lá é a verdadeira vida, né? Então eles desejam estar lá o quanto antes. E para isso eles sabem que tem que passar pela morte. Então realmente eles não temem. É um olhar muito diferente, gente, muito mesmo. Assim, eu não consigo transmitir como que é, mas eu tô tentando para que vocês entendam, assim. Eu falo do que eu já li da vida dos santos, como que realmente é diferente, e também pelos escritos deles e os exercícios que tem de espirituais. Santo Afonso mesmo fala isso, que a gente não tem que temer as enfermidades, a gente não tem que ficar poupando, né, assim, a nossa saúde, como se ela fosse o bem mais importante que a gente tem. Muitas pessoas têm essa visão, né, nossa, a saúde é o que importa, o resto... E não é assim, né, gente? Não é isso o bem mais precioso, né? O bem mais precioso é a nossa salvação. E os santos sempre diziam, nem que para você se salvar, Deus tem que permitir enfermidades, os santos falam isso, né? Enfermidades, tribulações, seja lá o que for, até mesmo que você morra antes, para você não morrer em pecado mortal, porque às vezes Deus, se deixasse você viver muitos anos, talvez você perdesse a fé e ainda morreria em inimizade com Deus e se condenasse. Então, eles sempre olham, né, essas coisas como bens, né? Parte de um propósito maior de Deus. E eles olham as coisas com os olhos sobrenaturais. Não que os protestantes não olhem as coisas dessa forma. Mas é muito diferente, gente. Assim, eu posso dizer que é muito raso. A morte quase não é meditada como na igreja. Na igreja até tem o Memento Mori, né? Que é um exercício. E você medita, né? Na morte tem a quarta-feira de cinzas, que você medita mais ainda, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Que a igreja nos faz, né? Essa pedagogia, né? De ensinar, de fazer a gente lembrar. Porque mesmo a gente tendo que rezar e fazer exercícios e de exame de consciência, a gente ainda se esquece, a gente sempre às vezes vive como se nunca fosse morrer. E era assim que antes eu pensava, a gente vivia como se nunca fosse morrer, ou fosse uma coisa assim bem distante. E não, né? A gente vê que não é assim. E por mais que eu soubesse no fundo, lá no fundo disso, mas era uma coisa que eu sempre deixava assim, lá no cantinho, sabe? Não vamos mexer muito nisso. Tava tudo garantido, né? Pra mim, a salvação estava garantida, eu já estava salva, eu era uma das eleitas. Então, eu só curtir a vida e morrer só lá, quando tiver muito velhinha, né? Nem sei, a gente não sabe, né? E às vezes a gente leva uma vida muito laxa, né? Dessa forma. Até mesmo o terço, né, as Ave Marias, elas sempre fazem a gente meditar todo dia na morte, porque a gente sempre pede a intercessão de Nossa Senhora para que interceda por nós agora e na hora de nossa morte, né? Então, essas e tantas outras orações que nos fazem constantemente meditar sobre isso e pensar sobre isso e viver como se de fato você fosse morrer hoje, né? Na verdade, toda a doutrina da igreja, ela é ajustada para que você viva realmente como se você fosse morrer hoje, né? Para que você sempre faça exame de consciência,
para que você medite seus pecados na sua conduta de vida, e até mesmo o fato de ter as obras de misericórdia, que é visitar os cemitérios, coisas que os protestantes não fazem, né? Porque eles falam, eles usam algumas passagens para justificar, né, os mortos, que enterrem os seus mortos, uma coisa assim. Então, como se não tivesse que fazer isso, né, de realmente ir no cemitério e ter um dia ali de meditar e até mesmo rezar pelas almas do purgatório. E também como exercício mesmo, né, para você ver, né, que você não é nada, né, ali é o destino de todos os homens. Várias dessas coisas, né, os dias específicos de finados, a quarta-feira de cinzas, as orações, os exercícios, fazem você constantemente lidar com a morte, como você lida com o nascimento, como você respira, come uma coisa normal, que vai realmente, que é normal, que não é uma coisa assim, né, um tabu, uma coisa, não fala, né, nem vamos pensar nisso. Você lendo a vida dos santos e tudo mais, você vê que não é assim, você realmente fica muito espantado, e depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre os santos, porque realmente é um vídeo muito longo, que eu tenho muitas coisas para falar do que eu aprendi com eles. E para você não perder, já vou pedir para você se inscrever, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo, para ser avisado, deixar o seu like e também o seu comentário sobre o que você pensa sobre isso, qual que é a sua opinião, se você concorda ou não. E também compartilhe esse vídeo. E outra coisa, vou pedir para vocês baixarem o e-book mais o aulão Descomplicando a Confissão, que eu e a Bruna fizemos, ficou muito bom. Ali a gente explica os pecados mortais e veniais, as formas de você se confessar. Nesse e-book e nesse material tem tudo que você precisa saber. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, baixa, porque muitas pessoas já baixaram. E em breve eu e a Bruna vamos lançar um curso, né, de catolicismo, um curso de catequese básica. Serve para você que já fez uma catequese, mas foi muito ruim ou muito rasa, muito básica e quer aprimorar, quer se aprofundar, quer aprender mais. Esse curso para você. Ou para quem nunca fez a catequese, também é para você. Por hoje é só, eu fico por aqui. Um beijo e um abraço.